Parece que a gente tá aqui outra vez, né? Falando sobre meridiano de sangue. Mais especificamente sobre o juiz. Alguns vídeos recentes se propuseram a dizer o que é ou quem é o juiz. E, bom, esses vídeos ou até textos espalhados por aí me deixaram... Não me leva a mal, eu adoro ver as pessoas se interessando por literatura, principalmente no Brasil. É muito, muito legal, na verdade, que as pessoas saibam quem é o juiz, tanto faz se foi pelo TikTok ou pelo YouTube. É cultura, e por mim tudo bem. Esses vídeos recentes até que fazem um bom trabalho em explicar quem é o juiz, superficialmente. É meu livro preferido, eu tinha que fazer um vídeo sobre isso também. Mas o juiz é o diabo, o juiz é a personificação do mal, o juiz é a representação do mal da humanidade. Hoje eu vou te explicar quem é o juiz, quem é o Kid e do que realmente se trata Meridiano de Sangue. Olha, bastasse que alguns criadores de conteúdo tivessem feito a simples pergunta: ele é juiz de quê? E, bom, eu não precisaria estar fazendo esse vídeo. Ou o quê? Você achou que juiz era o nome dele? Meridiano de Sangue é um romance escrito por Cormac McCarthy, publicado em 1985. Sendo uma das obras mais importantes da literatura americana no século XX, ela é o que podemos chamar de um perfeito anti-western, por conta da maneira que subverte o gênero. E o termo subverte é bem importante aqui para toda a temática desse vídeo. A história se passa no século XIX, durante o período da expansão estadunidense para o oeste. O romance segue a jornada de um jovem sem nome, conhecido apenas como o Kid, que entra em uma gangue de escalpeladores liderada pelo Capitão Glanton. Enquanto eles atravessam o México assassinando, estuprando e destruindo tudo o que aparece no caminho. Meridiano de Sangue não é uma história típica de faroeste. Não há heróis aqui, não há lei, não há ordem, muito menos redenção. Meridiano de Sangue não é uma obra sobre violência. Ela é violência. Violência covarde, injustificada, visceral, gratuita. Tudo isso nos é apresentado através de descrições brutalistas, quase bíblicas, desde a primeira página. As descrições das vastas planícies, desertos e montanhas são sombrias, hostis, quase como se fossem lugares assombrados e anticósmicos. A fronteira não é um espaço de possibilidades como fomos induzidos a imaginar, mas um lugar de morte e destruição. Progresso e civilização são meras ilusões. McCarthy descreve cenas de massacres, torturas e crueldades com uma precisão perturbadora, ressaltando a indiferença do universo em relação ao sofrimento humano, ou melhor, da indiferença divina em relação a esse sofrimento. E então temos nosso antagonista, o juiz. O juiz é um homem alto e corpulento, alcançando os 2,13 metros de altura. Calvo, a pele extremamente branca e pálida, sem sobrancelhas ou qualquer pelo no corpo, e isso inclui seus cílios. Ele tem mãos pequenas que não combinam com seu corpanzil e suas feições são descritas como as de um imenso bebê. Ele é um assassino, estuprador, pedófilo e... bom, tudo de ruim que você possa imaginar. O Holden é uma figura de inteligência superior, um ser que possui mais conhecimento e educação do que uma única vida permite, com amplo conhecimento em diversas áreas, posando várias vezes como filósofo, cientista, antropólogo, historiador e por aí vai. Além, é claro, de falar inúmeras línguas e ter talento para música, dança, desenho e outras artes. O juiz possui uma força sobre-humana e resistência sobre-humana. Ele não precisa comer, ele não precisa beber e ele nunca dorme. Ele é um poeta, um filósofo da destruição, e sua voz sussurra canções de um universo indiferente, onde a vida não passa de uma narrativa de sofrimento e expiação. Podemos, em um primeiro momento, aceitar a ideia de que o juiz é a encarnação de uma coisa que não pode ser completamente compreendida ou evitada, uma força da natureza que domina a existência com uma autoridade divina. Mas, afinal, ele é juiz de quê? Quem é o juiz? Deus. Esse cara aqui é Deus.
Mas para te explicar isso, eu vou ter que te contar uma história. Nos primórdios dos tempos, havia um pleroma, uma condição de perfeição, de paz e estabilidade. Esse reino absoluto era composto por Deus e algumas divindades menores, que surgiram através de um processo chamado emanação, e tais seres inferiores foram chamados de éons. Não se sabe como, mas houve uma ruptura no pleroma, aparentemente provocada por uma força obscura, gerando desde então essa dualidade entre bem e mal. Não se sabe também se a origem dessa tal força foi interior ou exterior. Esse evento catastrófico resultou na queda dos éons. Alguns desses éons se tornaram arcontes, que podemos chamar aqui de senhores de reinos inferiores. Eles estão intrinsecamente associados a sentimentos ruins, como inveja e ciúme, e geralmente usam seus poderes para a satisfação própria. Sofia, por ser uma das últimas éons a ser emanada do Deus Criador, era mais propensa a imperfeições. Ela deu à luz a uma criatura chamada Demiurgo, criatura essa que nunca entrou em contato com a bondade e a luz do Criador, e ele, portanto, criou um mundo refletindo sua própria existência ignorante e maléfica. Depois do planeta Terra, veio a humanidade, criada pelos arcontes, usando parte da essência divina no processo. A criação dos humanos também é algo um tanto nebuloso, mas acredita-se que o motivo foi por pura inveja que sentiam do deus alienígena e criaram nossos corpos de carne para aprisionar uma parte do espírito divino que continuava pertencendo a Deus, mesmo nesse reino inferior. O resultado é que o espírito divino e bom estaria para sempre aprisionado dentro do mal e da escuridão do planeta Terra, sendo supervisionado por essas entidades malignas e julgadores, para sempre. No gnosticismo, acredita-se que todas as coisas existentes derivam de uma das duas forças, a luz do espírito, que é boa, ou a escuridão da matéria, que é maligna, e ambas as coisas são coexistentes e totalmente opostas. Há um deus alienígena que existe em algum lugar, meio morto ou completamente vivo. O espírito aprisionado na matéria é conhecido como pneuma, a centelha do divino alienígena, e daí vem a nossa condição de pensadores, de alienados com algo que nem mesmo sabemos o que pode ser, porque o espírito é capaz de aprender, embora a carne não. Os gnósticos acreditam que em cada homem há uma essência imortal, o espírito, e que essa essência é maior e transcende o próprio homem. Portanto, o conhecimento é a chave para a libertação. Gnosis, em grego, significa conhecimento. A missão dos arcontes é fazer com que os humanos jamais atinjam esse conhecimento. Para isso, os arcontes estabelecem o destino. Os humanos em sua criação foram compostos de 3 elementos: carne, alma e espírito. Os 2 primeiros elementos pertencem aos arcontes, enquanto que o terceiro ao Deus Criador. Devido a essa natureza, esse Deus se sente incompleto e por isso chama essas centelhas de sua essência de volta para casa. Mas o Deus gnóstico é completamente alheio a esse mundo criado pelos arcontes. Ele não nos governa, ele não sabe que existimos. Por isso, toda a justiça é feita pelas mãos dessas divindades menores, todo o julgamento. As leis e a natureza das coisas também são determinadas por essas criaturas corruptas. Muitos gnósticos acreditavam que o Deus que os cristãos adoravam era na verdade o Demiurgo e não o Deus Criador. No gnosticismo, tudo se trata de uma guerra cósmica maior entre espírito e matéria, luz e escuridão, e o Deus alienígena que se reflete no espírito adormecido da natureza humana contra os arcontes. Os cristãos se perguntavam como o mal entrou no mundo, enquanto os gnósticos se perguntavam como o bem entrou no mundo. Para os gnósticos, o mal não é um estado, uma atividade singular que ocorre eventualmente, mas sim a normalidade. O mal é o mundo material em si,
Não é exatamente isso que vemos em Meridiano de Sangue? Meridiano de Sangue aborda um mal que nunca terá fim, um mal que se alastra sem punições e que nunca será corrigido. O McCarthy aplica muitos símbolos gnósticos para representar tal maldade, até mesmo nos cenários, nas descrições das coisas. O próprio Sol, que comumente é representado como símbolo de luz e renovação, em Meridiano de Sangue é muitas vezes colocado como símbolo de morte e violência. E isso se estende para outras coisas, como plantas, pedras, tudo. Tudo parece hostil. Seguiram sua marcha, e o sol a leste lançou pálidas estrias de luz, e depois uma faixa mais profunda de cor como sangue filtrando para o alto em súbitas distensões planas e fulgurantes. A ponta do sol surgiu do nada, como a cabeça de um enorme falo vermelho, até que clareasse a orla invisível e se aboletasse gordo e pulsante e malévolo às costas deles. As sombras das pedras mais ínfimas corriam como riscos de lápis através de areias, e as formas dos homens e suas montarias avançavam alongadas diante deles, como filamentos da noite da qual emergiam, como se fossem tentáculos a puxá-los para as trevas que estavam por vir. Podemos encontrar descrições subversivas, como essa do começo do segundo capítulo. O sol que nasce é da cor do aço, evocando um sentimento de frieza e que remete de alguma forma à arma, à forja. O que eu tô querendo dizer é que mesmo na descrição, o autor insiste em subverter o papel tradicional dos simbolismos. E acredite em mim, o McCarthy não é um escritor que faria isso sem propósito. Essa é justamente a proposta do gnosticismo. Os sobreviventes permaneciam em silêncio naquele vazio cheio de crateras e observavam as estrelas dardejantes riscando o negror, ou dormiam com os corações alheios, batendo na areia como peregrinos exaustos sobre a face do planeta Anareta, presas de uma roda inefável girando na noite. Na astrologia renascentista, Anareta é um dos planetas associados à destruição e ao mal, especificamente ao conceito de planeta que destrói a vida, ou planeta da morte. Tem um detalhe muito importante aqui, que foi retirado na tradução do trecho. O McCarthy usa o termo Alien Hearts, corações alienígenas, não alheios. E ainda assim, a leitura dessa frase por si só implica que nosso próprio planeta, se não for o próprio Anareta, é anarético. Você provavelmente já deduziu onde eu quero chegar. Mas voltando à questão principal. Quem é o juiz? Vamos lá. O juiz não pode ser uma criatura de absoluto poder, porque, como ele mesmo diz para Todvine, diante da fogueira, tudo que na criação existe sem o conhecimento dele, existe sem o consentimento dele. Ele ainda está na busca pela dominação total de tudo e todos. Ele ainda tem ambições, vontades, como ele diz, quer se tornar um suzerano. O que implica que ele ainda não é. A mesma coisa ocorria com Jeová, no Antigo Testamento. Holden e Jeová têm as mesmas características da forma que os gnósticos o viam. Ele era um deus irado, poderoso, furioso, vingativo, extremamente ciumento, que não admite nenhum desvio de sua vontade, e como os arcontes, o juiz, como diz sua alcunha, julga. Tudo que é julgado pelo juiz é determinado pelo simples fator de ser ou não ser vontade dele. Isso é o que reivindico, disse. E contudo, por toda parte existem bolsas de vida autônoma. Para que isso possa ser meu, nada deve ter permissão de acontecer sobre ela, a não ser por minha determinação. E volto a mencionar que os gnósticos acreditavam que o Deus que os cristãos adoravam era o próprio Demiurgo, aquela mesma criatura que criou o mundo espelhando a sua imagem ignorante e podre. Tudo bem, eu entendo falar que o juiz é o diabo. Muitas vezes ele é atribuído mesmo à imagem judaica cristã do diabo, tipo quando o ex-padre Tobin diz que ele sabe dançar melhor que o diabo e que ele toca violino como ninguém. O diabo, em muitas representações e lendas, é tido como um exímio violinista.
ou como quando o juiz pisa numa fogueira e o fogo não consome ele, como se ele fizesse parte das chamas. Quando o juiz aparece pela primeira vez no livro, o reverendo chama ele de diabo, assustado. É literalmente a primeira cena do juiz. O ex-padre também relembra quando eles encontraram o juiz em uma rocha no meio do deserto, sem suprimentos, sem arma, sem nada, sentado de pernas cruzadas, sorrindo enquanto a gangue aparecia, como se ele já estivesse esperando que eles aparecessem. E o juiz surge num momento muito oportuno e faz um acordo com a gangue, que ficou sem pólvora e está sendo perseguida por índios. Ao saber da situação deles, o juiz olha para eles com a maior satisfação do mundo, como se tudo tivesse saído como ele planejou e o dia não pudesse estar melhor. O que sugere que o encontro e até mesmo a situação precária da gangue foram todos orquestrados de alguma forma pelo próprio juiz. E aqui é selado uma espécie de pacto entre os membros da gangue e o juiz. O ex-padre menciona que alguns membros já não gostaram dele logo de cara. E é muito importante notar que na manhã seguinte, depois do juiz ingressar na gangue, nos é dito que 2 homens desertaram durante a noite. E agora, com o juiz, eles se tornam 13 no total. Isso te lembra algo? A gangue de 13 homens é como uma paródia bizarra da Última Ceia, na qual Jesus e os 12 apóstolos eram 13. O número 13 também é popular por ter conotações de azar ou até mesmo demoníacas. O juiz, sendo o 13º integrante da gangue do Glanton, só poderia relacioná-lo a Judas o traidor ou ao próprio Satanás. Enfim, o juiz salva a vida dos homens por terem permitido que ele se juntasse à gangue, conduzindo-os até a beira de um vulcão com uma mancha de enxofre em toda a borda do caldeirão. Aqui vale notar que enxofre evoca o tradicional significado de enxofre do inferno, enquanto o caldeirão sugere bruxaria. Todas essas características convergem no personagem do juiz. Eu também acho válido mencionar o costume que o juiz tem de desenhar as coisas e depois destruí-las. Depois de registrar alguns objetos em seu caderninho em forma de desenho, ele destrói os objetos originais no fogo, e o que nos é dito em seguida é: depois sentou com as mãos em concha sobre o colo e pareceu muito satisfeito com o mundo, como se houvessem pedido seu conselho no ato da criação. Bom, se ainda não ficou claro, o juiz é o demiurgo, ou então um arconte. Há uma inscrição na arma do juiz, que diz Et in Arcadia ego. Era um provérbio comum que se colocava em lápides durante a Renascença. Significa, mesmo na Arcádia, eu existo. Morte. Arcádia é um local fictício criado por poetas, onde a felicidade reina e é habitada por pastores que vivem em comunhão com a natureza. Em Meridiano de Sangue isso acontece, mas ao contrário, pois eles são pastores que matam suas ovelhas ao invés de viverem junto delas. A inscrição na arma não se refere ao juiz ou ao paraíso, por assim dizer, mas sim ao mundo real. Se refere à natureza assassina do ser humano desde que o humano se entende por humano. Desde as primeiras guerras, as últimas, a morte está aqui e sempre esteve aqui. Com pastores assassinos ou pastores zeladores, a morte e a violência são soberanas. Portanto, ele é soberano. Alguns de vocês já devem conhecer esse ponto de vista, mas o juiz argumenta que a guerra é a forma mais pura e definitiva de jogo. Para ele, todos os jogos são basicamente uma competição em que se aposta algo valioso. Ele diz que, em um jogo, o que está em risco é o que confere importância ao jogo, seja isso a própria vida ou a reputação. Quando o jogo envolve a própria existência, como em uma batalha, a aposta se torna total, engolindo tudo, jogadores e jogo. Ele exemplifica isso com a ideia de 2 homens jogando cartas, onde o prêmio ou a aposta é a vida de um deles. Nesse cenário, a importância do jogo e dos participantes é máxima, porque o resultado decide a vida ou a morte. Para o juiz, a guerra é o jogo supremo porque envolve uma aposta total,
e estabelece uma forma definitiva de determinar o valor e a vontade de indivíduos e do próprio universo. Assim, ele vê a guerra como uma forma de divinação e uma expressão extrema da vontade, onde a existência é forçada a se manifestar de forma clara e definitiva entre uma vontade e outra. E a vontade que prevalecer é a vontade maior. Depois, ele entra na questão da moral e diz que o ex-padre, ao abandonar sua vocação religiosa e se dedicar à guerra, está buscando um poder divino, semelhante ao que Satanás procurava no Antigo Testamento. O juiz acredita que a adoração da guerra é superior à adoração de Deus, pois a guerra dá aos humanos o poder de decidir quem vive e quem morre, quase como se fossem deuses. Ele vê uma conexão entre a devoção à guerra e a devoção religiosa, sugerindo que ambos exigem uma forma de adoração. Mesmo quando o ex-padre se recusa a seguir essa nova religião do juiz, o juiz ressalta que, ao abandonar sua vida espiritual e se entregar à violência, o ex-padre Tobin já se tornou um adorador da guerra, ou seja, um discípulo do juiz. O juiz vê a lei moral como uma invenção dos fracos para enfraquecer os poderosos, dizendo que ela nunca pode ser provada como certa ou errada. Os julgamentos morais são irrelevantes porque o conhecimento humano é imperfeito e deve se submeter a um tribunal superior. Mas esse tal tribunal rejeita todas as morais, éticas e espirituais e é mais parecido com um tribunal satânico do que com um tribunal divino. Eu acho que até quem leu o livro não pegou de primeira que a resposta está escrita lá com todas as palavras, simplesmente porque o trecho é muito complicado para entender e sem o devido contexto parece só uma loucura literária do que qualquer outra coisa. No final do capítulo 10, o Kid pergunta para o ex-padre: ele é juiz do quê? Ao que o Tobin responde: silêncio, jovem, o homem vai ouvir você, ele tem orelhas de raposa. Podemos encontrar a resposta para essa pergunta na página 313 dessa edição amarela, a última que lançou. O juiz sorria. O bobo não estava mais lá, mas sim outro homem, e esse outro homem ele nunca conseguia ver inteiramente, mas parecia um artesão e um trabalhador em metal. O vulto do juiz o impedia de enxergá-lo ali, agachado em sua ocupação, mas era um forjador a frio que trabalhava com martelo e cunho, talvez sob alguma acusação e exilado do fogo dos homens, martelando como se fosse seu próprio destino conjectural por toda a noite de sua gênese, uma cunhagem para uma aurora que não viria. É esse moedeiro falso com cinzéis e punções que busca cair nas boas graças do juiz e se empenha em fabricar, a partir da escória fria bruta no crisol, uma face capaz de passar, uma imagem que torne essa moeda residual corrente nos mercados onde os homens comerciam. Disso é o juiz, e a noite não tem fim. Tá, e o que porra que isso significa? Só pra frisar, isso tudo acontece em um sonho do Kid. Não é uma coisa que tá acontecendo de verdade, é no sonho do Kid. Vamos lá. O forjador a frio é um moedeiro falso. Assim como o juiz espalha falsidade e mentiras, o forjador espalha moeda falsa. A disseminação da moeda falsificada representa a disseminação da pseudo-religião do juiz, onde as moedas falsas podem ser os ensinamentos falsos. Além disso, como a moeda falsa desvaloriza a moeda real, fica mais difícil reconhecer a verdadeira visão espiritual entre tantas falsidades pseudo-religiosas. Deu para correlacionar as coisas? O juiz tem essa falsa visão religiosa sobre a guerra, e o moedeiro tem a falsa moeda entre as moedas verdadeiras. É interessante mencionar que o forjador é descrito como um artesão, o que está etimologicamente ligado ao conceito de demiurgo. A palavra grega demiurgios vem de demos, povo, e ergon, trabalho, literalmente, trabalhador do povo, que pode ser traduzido como artesão. De acordo com o apócrifo de João, o demiurgo e seus arcontes ensinaram metalurgia e guerra aos homens e os desviaram com muitas ilusões. Em Meridiano de Sangue, a metalurgia e a guerra estão representadas nas figuras do forjador a frio e do juiz.
e ambos buscando enganar através de falsificações ou mentiras. O forjador a frio está tentando fabricar a partir da escória fria bruta no crisol uma face capaz de passar. O rosto na moeda criada pelo forjador provavelmente é o do juiz, que seria o padre ou sacerdote da pseudo-religião e a quem o forjador busca agradar. O forjador engana a humanidade, martelando como se fosse seu próprio destino conjectural por toda a noite de sua gênese, uma cunhagem para uma aurora que não viria. Esse simbolismo do amanhecer que não vem é muito importante. Se a luz vencer a escuridão, o amanhecer simbolizaria salvação e iluminação, mas ao trabalhar para um amanhecer que não virá, o forjador está, na verdade, mergulhando o mundo em uma noite eterna. Isso parece ser exatamente o que o juiz quer, e é por isso que ele supervisiona o trabalho do forjador. Disso é o juiz e a noite não acaba. Ou seja, é responsabilidade do juiz supervisionar a produção da moeda falsa, espalhando confusão pelo mundo e mantendo a humanidade em um estado de ignorância espiritual perpétua, uma noite que não acaba, um lugar onde a gnosis nunca será alcançada e nenhum espírito será libertado. Vale mencionar também que, no entanto, o rosto na moeda falsa é apenas uma tentativa, porque ainda temos de saber se ele será aceito. Então talvez os ensinamentos falsos da pseudo-religião também possam desaparecer, sugerindo que o futuro do reinado do juiz é tão conjectural quanto o destino do forjador. Anteriormente no livro, debatendo com um homem chamado Webster, o juiz menciona que muitas pessoas em muitas culturas sabem intuitivamente que o retrato preciso acorrenta o homem à sua própria semelhança, enfraquecendo e talvez até matando ele. No caso, o retrato preciso seria como um desenho do rosto da pessoa, alguma arte que retratasse o rosto dela. E se você reparar, o próprio juiz recria imagens da natureza para, segundo ele, apagá-las das memórias dos homens, em seu caderninho. E por que ele ia querer seu rosto numa moeda, se ele mesmo faz esse papel de destruir as coisas depois de replicar elas? Além disso, nesse mesmo diálogo, Webster se recusa a deixar o juiz desenhar ele no caderno porque ele não quer o rosto dele ali. O juiz contra-argumenta que mesmo que não esteja em seu caderno ou em qualquer outro caderno, os homens estão presos numa eterna rede de testemunho sem ou com desenhos de rostos. A gente entende que o juiz se recusa a fazer parte dessa norma. Ele não quer o rosto dele em lugar nenhum, assim como Webster não queria. Ele se recusa a fazer parte desse sistema humano, onde um testemunha a existência do outro. A noite em que você nasceu, 33. Os Leonídeos, era como chamavam, Deus como choviam estrelas. Busquei o negrume, buracos no firmamento, a ursa despedaçada. Esse trecho tá na primeira página. É o pai do Kid falando com ele. Os Leonídeos são uma chuva de meteoros que acontece a cada 33 anos. Segundo registros históricos, uma dessas chuvas aconteceu em 1833. Observadores na costa leste da América do Norte viram entre 50.000 a 200.000 meteoros por hora. Alguns dizem que foram tão impressionantes que muitos os interpretaram como um sinal de que o apocalipse estava próximo. E o número 33 talvez te lembre algo. Em outras palavras, as circunstâncias ao redor do nascimento do Kid sugerem a chegada de uma figura messiânica. Leslie Spear observa em um estudo chamado Tribo Yuman do rio Gila que, para alguns dos Yuma, a chuva de meteoros de 13 de novembro de 1833 marca o início do tempo registrado. Você se lembra quem mais deu início à passagem do tempo registrado como a conhecemos? E se você leu o livro, deve lembrar que a tribo que acabou com a gangue do Glanton, pelo menos a maioria deles, foram os Yuma. O Kid é um dos poucos sobreviventes desse massacre. Vejam a criança. É a primeira frase de Meridiano de Sangue. E é também uma tradução livre da frase bíblica Eche puer, eis a criança. Eche puer
Não aparece diretamente na Bíblia, mas há uma referência a uma passagem bíblica específica. A passagem que se refere a essa expressão é de Isaías 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Essa passagem é frequentemente interpretada como uma profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo, que é visto como o cumprimento dessa profecia no Novo Testamento. A expressão "eis a criança" é uma maneira de destacar o nascimento de um filho prometido como um sinal divino. Tem sido usada como uma contraparte ao "ecce homo", eis o homem, que foram as palavras de Pilatos ao apresentar Jesus à multidão que exigia sua execução. Eu não estou dizendo que o Kid é Jesus, mas sim uma representação, uma analogia messiânica no meio de toda essa crueldade. Vem comigo. No gnosticismo, o Salvador é muitas vezes descrito como uma figura que se permite cair no mundo material para libertar fragmentos da substância divina que estão presos aqui. A queda do Salvador gnóstico é como uma condição indispensável para sua função de salvar, porque as partes da divindade perdidas nas trevas só podem ser alcançadas na profundidade onde estão engolidas, e o poder que as mantém, o do mundo, só pode ser superado por dentro. Em alguns mitos gnósticos, no entanto, o Salvador esquece que é um estranho e se perde ao sucumbir ao mundo alienígena, ficando distante de suas origens. O Salvador perdido deve então receber o chamado, que fará com que ele se lembre de onde veio. No gnosticismo, aquele que vem salvar é igual àquele que precisa ser salvo, então é muito possível, sim, que o Salvador cumpra os dois papéis. O Kid sente uma fagulha da centelha divina que o chama para o despertar do seu espírito, mas o seu arconte, ou então o próprio Demiurgo, está sempre à espreita. É justamente por esse motivo que é ele quem acompanhamos durante a história. Na sua jornada, podemos ver o Kid, sem explicação alguma, demonstrando compaixão ou até mesmo sendo solidário, de uma forma estoica e fria, para com seus parceiros de gangue. Ele nunca foi ensinado a ser bom, muito pelo contrário. E aí entra aquela pergunta dos gnósticos: como que a bondade entrou no mundo? O mito gnóstico do Salvador explica a incongruência entre o nascimento messiânico do Kid com o comportamento vilanesco dele. O capítulo 2 se encerra com a seguinte frase: desceu entre as árvores e ficou observando o turbilhão de água fria. Então vadiou o rio como o mais lamentável dos candidatos a um batismo. Logo em seguida, no início do capítulo 3, um dos homens do Capitão White se aproxima do Kid e diz que o Capitão White o salvou de uma vida terrível de bebida porque enxergou algo nele, e que agora ele enxergava essa mesma coisa no Kid. E aí, desde que ele entra para a gangue do Glanton, a gente nunca vê o Kid tomando parte nas brutalidades. Ele se mantém distante do grupo no que diz respeito às vontades, ou então às diversões, se podemos chamar assim. Mais tarde, no livro, tem um momento que o Kid se separa da gangue, e temos este trecho. Na alongada luz do anoitecer, avistou aquela elevada aresta, a colisão de exércitos remotos e silenciosos na planície abaixo. Os pequenos cavalos negros circulavam e a paisagem mudava à luz embaciada e as montanhas mais além avultavam em silhuetas escuras. Os cavaleiros distantes galopavam e se evadiram, e um débil fiapo de fumaça passou acima deles e moveram-se adiante na direção das sombras cada vez mais profundas do leito do vale, deixando atrás de si formas de homens mortais que haviam perdido suas vidas naquele lugar. Assistiu a tudo aquilo passar, mudo e ordenado e inapreensível sob seus olhos, até que os combatentes a cavalo houvessem sumido no súbito véu de trevas que se abateu sobre o deserto. Toda aquela terra se tornou fria e azul e indistinta, e o sol brilhava apenas nas rochas elevadas onde estava. Não é que aquilo simplesmente não é da conta dele, mas o Kid não toma lados, e seu estado de mudez e calmaria, num lugar elevado sobre toda aquela brutalidade acontecendo lá embaixo, coloca quase numa posição de deidade impassível. A batalha é ser descrita como remota e silenciosa,
não é meramente poético. E eu preciso mencionar a simbologia dos homens comuns sendo engolidos pelas trevas enquanto matam uns aos outros, enquanto o Kid está acima deles, com o sol brilhando sobre ele, somente nele. A luz muitas vezes é utilizada como símbolo de espiritualidade em muitas obras, e não é a primeira vez que isso acontece na obra. Por exemplo, depois do massacre do exército do Capitão White, a gente consegue ler: com a escuridão, uma alma ergueu-se milagrosamente do meio do morticínio recente e fugiu sob o luar. O Kid se levanta dentre os corpos dos seus companheiros no meio da escuridão, com a lua sobre a cabeça dele, sem mencionar que ele é descrito como uma alma. O Kid é protagonista de várias cenas onde o sagrado se faz presente, e a cena da árvore de fogo é a mais importante de todas elas. O Kid está perdido na neve, procurando por abrigo, quase morrendo de frio, quando ele avista uma árvore pegando fogo. Era uma árvore solitária queimando no deserto, uma árvore heráldica, a qual a tempestade ateara fogo ao passar. O peregrino solitário atraído até ela viajara de muito longe para estar ali, e se ajoelhou na areia quente e estendeu as mãos dormentes, enquanto por todo lado naquele círculo faziam-lhe companhia tropas auxiliares menores, batendo em retirada no dia caótico. Pequenas corujas se agachavam silenciosamente, ora numa para ora noutra, e tarântulas e solpugas e escorpiões vinagre e as ferozes aranhas caranguejeiras e monstros de gila com bocas escuras como os de um chou-chou, mortíferos para o homem, e os pequenos basiliscos do deserto que esguicham sangue pelos olhos, e as inofensivas eretodons como divindades graciosas, silenciosas e iguais, ali ou em Jeddah ou na Babilônia. Uma constelação de olhos ígneos, bordejando o anel de luz, circunscritos todos a uma trégua precária, perante aquela tocha cujo brilho afundara as estrelas em sua orbe. Isso nos traz para uma passagem da Bíblia. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Aqui, embora nenhuma voz divina fale com o Kid, a descrição da árvore como heráldica sugere uma ação de anunciar e inaugurar com pompa e cerimônia. Então, a árvore cumpre o papel de um mensageiro. A narração chama o Kid de peregrino solitário, que viajou tanto para estar ali. Isso é interessante, porque os gnósticos frequentemente descrevem o espírito caído, ou pneuma, como um estranho que não conhece os caminhos da terra estrangeira e que vagueia perdido. Ele adota gestos de súplica quando se ajoelha e coloca as mãos na areia, e junto com todos os outros animais que não se atacam e também não atacam o Kid, ele dorme sob o fogo, e quando acorda, os animais foram todos embora. Perto do final da história, o Kid está sozinho, livre da gangue, e está vagando por aí. Em determinado momento, ele se depara com um morticínio, um lugar na planície onde vários corpos de aldeães estão espalhados. Ele vê uma senhora agachada, como que em posição de reza, usando um rebozo desbotado. Ele se aproxima dela com um rifle e fala com ela. Ele fala em voz baixa, como se faz num confessionário. Disse-lhe que era americano e que estava muito longe da terra onde nascera e que não possuía família, e que viajara muito e vira muitas coisas e estivera na guerra e passara por extremas dificuldades. Disse-lhe que ia levá-la para um lugar seguro, algum grupo de seus conterrâneos que iriam acolhê-la e que ela deveria se juntar a eles, pois não iria deixá-la naquele lugar ou certamente morreria. Se isso não parecer um confessionário para você, eu não sei o que parece. Principalmente porque a senhora não respondeu em momento algum. Então, o Kid se agacha em um único joelho, com reverência diante dela, e estende o rifle, que é descrito como se fosse um cajado. Ele diz: "Abuelita, no puedes escucharme?"
Ele toca na senhora e aí descobre que ela é uma casca vazia, que já tá morta ali há muitos e muitos anos. Se você não chegou nessa conclusão ainda, essa é a representação da Virgem Maria. Quando ele acha ela tá usando meio que um chale, um rebozo, como é descrito, cheio de estrelas e padrões. E a narração diz que o Kid não sabe a origem daquilo. E o mero gesto dele se ajoelhar em um joelho e oferecer a arma, como um cavaleiro faz perante sua rainha, e falar num tom cordial, sem mencionar que abuelita é o diminutivo carinhoso de avó em espanhol, indica que essa é sim a figura, uma representação da Virgem Maria. Depois de confessar quem ele é e o que ele fez, o Kid tenta se redimir, dizendo que a levará para um lugar seguro. O simbolismo dessa cena é bem perceptível. Basicamente, a religião esotérica já não tem mais nenhum significado, bem como sugeriu o sonho do Kid com a moeda falsa. Após ele descobrir que a Maria era na verdade apenas uma casca vazia, é quase como que um choque mental para o Kid, porque os próximos 17 anos de sua vida permanecem um mistério para o leitor. Isso faz um espelho com a história de Jesus, que sumiu da história por 17 anos, entre seus 12 anos de idade aos 29. Mais uma vez, fomentando a ideia do Kid ser essa figura messiânica. Quando ele retorna, agora adulto, ele carrega uma Bíblia, o que parece ser inútil, porque ele parece pior e mais sombrio do que antes, e não mais em contato com aquela gnosis, com aquela libertação do espírito. Mas ainda havia esperança pro Kid, mesmo que a gente sabe como termina essa história. Porque, apesar de tudo, ele ainda é capaz de sentir compaixão, e aquela fagulha do divino alienígena nunca foi completamente apagada. Por mais que você seja levado a acreditar em outra coisa naquela latrina. Eu não vou contradizer meu último vídeo, mas sim acrescentar a ele. Eu continuo acreditando sim que o Kid foi morto e violado pelo juiz. Mas tem uma coisinha que eu não tinha me aprofundado nas pesquisas e acabei deixando de lado. Ao que tudo indica, aconteceu mais uma coisa. O Kid foi violado, morto e canibalizado. E para isso eu vou me sustentar no meu argumento de que não faz sentido homens tão acostumados à violência se surpreenderem com o cadáver de um homem adulto. Não é um tabu para que eles tenham reagido daquela maneira. E não havia nenhum jeito deles saberem também que o Kid foi violado pelo juiz só de pôr os olhos nele. É muito importante que você tenha entendido tudo até aqui e que tenha entendido que esse livro é cheio de simbolismo. E é óbvio que a morte do protagonista não ia ser diferente. Ele tem um significado simbólico. O demiurgo matou o Messias e comeu a alma dele, comeu a essência divina dentro dele. Mas como os homens do lado de fora da latrina iam saber disso? Faz sentido agora pra gente, mas não pra eles. A questão é que o juiz não só canibalizou o Kid, mas regurgitou a carne dele. Algumas coisas apontam isso. Primeiro, de onde eu tirei que o juiz é canibal? Vamos lá. A primeira vez que a gente é apresentado à gangue do Glanton, eles são descritos como o grupo todo como uma visita divina de alguma terra pagã, onde eles e outros como eles se alimentavam de carne humana. A testa do grupo, desproporcional e infantil no rosto sem pelos, ia o juiz. É claro que você pode argumentar que foi só um jeito do McCarthy de falar como eles estavam assustadores, ou até de comparar eles com os índios. Mas é sério que depois de tudo que você viu aqui, você ainda acredita que ele faça as coisas só por fazer, só para fazer meras comparações? Enfim, mais tarde, como eu citei também no outro vídeo, a gangue se abriga no antigo presídio e lá eles acham um menino. No dia seguinte, esse menino é encontrado morto e temos a seguinte descrição do cadáver dele. Estava de bruços e sem roupa em um dos alojamentos. Espalhados em torno pela terra havia um grande número de ossos velhos, como se ele, assim como outros antes dele, houvesse topado com um lugar habitado por alguma criatura hostil. E no parágrafo anterior, o juiz permanecia tranquilo em meio ao suave vapor, palitando os dentes com um espinho, como se houvesse acabado de comer. É óbvio que essa criatura hostil é o juiz. Ele estupra e se alimenta do garoto,
e se alimenta também da essência dele, e então ele se sente cheio e renovado. É muito provável que a mesma coisa tenha acontecido com o Kid, até mesmo os lugares onde ambos são encontrados é parecido, fazendo alusão um à morte do outro. Lá no deserto, perto do final, o juiz diz pro Kid que ele não era assassino nenhum, e nenhum guerrilheiro tampouco. Tem um lugar com defeito no tecido do seu coração. Acha que eu não ia saber? Só você era insubordinado. Só você reservava um cantinho da alma para mostrar clemência pelos pagãos. Isso faz um paralelo com uma fala de Jesus na Bíblia. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E por isso, dá para acreditar que o juiz regurgitou a carne do Kid. Enquanto Jesus falava disso de uma forma metafórica, o juiz fez isso fisicamente. Pelo menos é o que eu acredito. Ainda falando em Jesus, a morte do Kid toca em um tema recorrente nas alegorias gnósticas, conhecido como sacrifício e adulteração da alma. Esse evento descreve como o Salvador é consumido por uma entidade maligna, mas o ato de devorar tem também um impacto sobre o devorador, porque a essência divina devorada tem um efeito calmante no devorador. Algumas versões desse mito apresentam o Salvador não apenas como alguém derrotado, mas como alguém que se entrega de maneira voluntária para ser consumido pela escuridão. Uma história mais familiar para nós seria a crucificação. A morte de Jesus não significa que ele perdeu, a destruição de seu corpo não implica uma derrota. E se você reler as últimas cenas de Meridiano de Sangue, vai reparar que o Kid parece muito passivo em todos os eventos que sucedem à taverna. Ah, mas você pode dizer, por que o juiz está tão satisfeito e triunfante naquela última cena? Claro, ele tá assim, mas vamos ver o que o epílogo tem a nos dizer. Ao alvorecer, há um homem que avança através da planície com os buracos que vai abrindo no chão. Ele usa uma ferramenta de 2 cabos e crava a ferramenta dentro do buraco e inflama a pedra no buraco com seu aço, buraco após buraco, ferindo na rocha o fogo que Deus pôs ali dentro. Na planície, às suas costas, estão os andarilhos à procura de ossos e também os que não procuram. E eles se deslocam sincopadamente sob a luz como mecanismos cujos movimentos são monitorados por escapo e âncora, de modo que parecem restringidos por um caráter prudente ou meditativo, sem realidade interior, e cruzam sem seu progresso um a um a trilha de buracos que avança rumo ao extremo do terreno visível e que parece menos a busca de alguma continuidade do que a verificação de um princípio. Uma validação de sequência e causalidade, como se cada buraco redondo e perfeito devesse sua existência ao que o precede ali naquela pradaria sobre a qual estão os ossos e os apanhadores de ossos, e os que nada apanham. Ele fere o fogo no buraco e retira seu aço. Então todos se movem novamente. Para os gnósticos, o Salvador não é uma figura única, mas sim uma presença recorrente desde o começo dos tempos. É seu papel espalhar a gnosis, trazer para as pessoas o conhecimento necessário para o despertar de cada um. E ele só será liberado de sua prisão aqui na Terra quando sua missão cósmica tiver terminado. Ao que tudo aparenta, esse homem que aparece no epílogo é o Salvador, que respondeu à gnosis e à centelha do Deus alienígena como deveria, e que despertou para sua verdadeira natureza, diferente do Kid. O fato de que ele está ferindo na rocha o fogo que Deus pôs ali dentro significa que ele está despertando essas fagulhas do fogo divino que existe dentro da matéria desse mundo. O movimento maquinal e não deliberado dos viajantes que procuram por ossos indica apenas uma falta de vontade própria, como se fossem peças fazendo um grande maquinário funcionar, pouco se importando ou mesmo tropeçando e não reparando nos buracos feitos ao longo do caminho, pois eles não podem compreender nem causa, nem a natureza de tais buracos ou do fogo dentro deles, enquanto o homem que fura a pedra, sozinho, avança sem se importar com os outros e, assim como o juiz, se recusa a jogar o jogo dos homens.
Então, não, o McCarthy não finaliza o livro com a dança eterna do juiz, mas sim com um homem que avança para completar sua missão na Terra. Um homem que, antes destruído e destituído de seu propósito pelo juiz, agora continua em uma linha reta, rumo à sua missão eterna para com os espíritos que ainda estão presos aqui. Ainda há esperança, mesmo nesse final grotesco e aparentemente pessimista. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo não é um ataque a nenhum criador de conteúdo, tá? Eu, inclusive, assisti os vídeos e gostei. Exceto algumas coisas meio pontuais ali, eu só queria fazer o meu vídeo sobre isso, porque, é claro, esses vídeos são muito bons pra quem simplesmente quer conhecer o personagem e não se aprofundar no personagem. Mas eu senti essa necessidade porque é um dos meus personagens preferidos de todas as ficções e é meu livro preferido também. Eu senti vontade de falar sobre ele. Muito obrigado, até o próximo vídeo.